Shalom. O tabernáculo e o templo revelam algo que está por trás de toda essa engenharia, tudo que Deus orientou Moisés e depois Salomão, Davi e Salomão, na construção do templo. O coração de Deus deseja a oração. Deus, na verdade, ele não precisa da nossa oração, mas Deus nos chama à oração, porque Deus deseja que nós o busquemos para comunhão com Ele. Então, a oração, podemos dizer que é o maior anseio do coração de Deus. Um relacionamento de amor, um relacionamento íntimo entre o ser humano, a sua criação, a coroa da sua criação, e o próprio Deus. A oração é uma via de mão dupla. Muitas pessoas não conseguem entender a oração porque veem apenas como um processo de repetição, de falar. Mas a oração é via de mão dupla. Nós falamos e Deus ouve. Deus fala e nós ouvimos. Então, quando olhamos, por exemplo, lá em Gênesis, descobrimos que desde a criação do homem, Deus se interessava por esse nível de relacionamento. No jardim, por exemplo, a Bíblia nos diz que pela viração do dia, Deus vinha ao jardim. Dizia: Adão, onde estás? E Adão então tinha a oportunidade da comunhão direta com Deus. Porque Deus sempre desejou alguém que interagisse com ele. E a oração é a forma pela qual Deus criou esse caminho, essa via de mão dupla. O Salmo 65, verso 2, ele nos diz: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Ou seja, Deus é aquele que escuta a oração e todos vêm a ele. Jesus, lá em João capítulo 10, verso 27, falando a respeito desse nível de relacionamento, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, Deus escuta a oração e nós, ovelhas, ouvimos a sua voz. É esse processo, esse intercâmbio, esse falar e ouvir que gera a comunhão. Imagine que um casal, aquele homem, aquela mulher se conhecem, se aproximam e então eles desejam caminhar para um relacionamento mais profundo, para um casamento. Mas apenas um fala. E aquele que fala, e quando termina de falar, diz para o outro: olha, amanhã nos encontramos outra vez, e vai embora. No dia seguinte eles se encontram e aquele que falava muito no dia anterior volta a falar e fala. E fica toda a vida falando, e quando termina de falar diz: olha, amanhã a gente volta. Haverá comunhão entre esses dois? Não. A comunhão será estabelecida na medida em que um fala, o outro ouve, e depois esse processo se inverte, em que aquele que ouviu tem a oportunidade também de falar, e aquele que falava tem a oportunidade de ouvir. Enfim, quando há um abrir do coração de ambos os lados. É por isso que Jesus, ele gastava tanto tempo em oração ao Pai. Constantemente encontramos Jesus separando um tempo a sós para estar em companhia do Pai. Os discípulos perceberam isso. Os discípulos viram a atitude de Jesus e viram que o estilo de vida de Jesus estava intimamente ligado à oração, ao tempo que ele passava na presença do Pai. Por isso eles chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar. Os discípulos de Jesus constataram que a oração era indispensável para o seu mestre. Agora, se a oração era indispensável para Jesus, imagina para nós. Para nós, muito mais ainda. Eu e você precisamos desenvolver esse vínculo de dependência. Assim como Jesus em relação ao Pai, sabermos que nada podemos fazer se não formos a Ele.
que não há chance de vivermos uma vida cristã saudável e profunda, a não ser que nós separemos um tempo para a comunhão com Jesus, falando com Ele e também parando para ouvir a sua voz. Isso sim é comunhão, isso é oração.